do setor. Só gostaria de parabenizar a Agaflor, em nome da Agaflor aqui, pelo evento. Está realmente muito bacana. Como disse o Rafael ali para mim, no meu pé de ouvido, que os palestrantes realmente são de peso e qualificados, né? Então é muito bom a gente ter esse momento e é muito importante para o setor. Bom, a ideia aqui agora é que a gente possa fazer um bate-papo e debater algumas questões que foram apresentadas e que são importantes para o nosso setor. Eu só gostaria, antes de a gente iniciar, ano passado ano retrasado, se não me engano, estive aqui também participando deste evento, a convite do Paulo. E eu lembro que naquela época eu estava sentado aqui com o secretário adjunto Marcelo Camadelli e eu fiz um comentário que me parece bastante pertinente e eu gosto de voltar a frisar neste ponto, porque vai de encontro com muitas coisas que foram comentadas aqui por todos os palestrantes. A gente fala tanto, e falo isso, né, com o olhar da iniciativa privada, com o olhar das empresas florestais, e também com o olhar da empresa em que eu trabalho. Nós vivemos num mundo onde a competição da indústria ou do agronegócio, ela não é apenas regional, é uma competição mundial. E a gente tem uma realidade de custo Brasil e principalmente especial de custo Rio Grande do Sul, que muitas vezes nos faz ficar pouco competitivo no mercado. E quando a gente analisa isso, vamos falar só em custo Brasil, trazer isso para a nossa atividade, que é a atividade de base florestal, industrial madeireira, de fato, a gente vem enfrentando aqui no Rio Grande do Sul, o nosso custo do Rio Grande do Sul superior a outras unidades da federação quando a gente compara a atividade florestal. Então, e esse custo realmente ele acaba refletindo no valor da matéria-prima. Então, hoje, na prática ainda, investir em florestas no Rio Grande do Sul, quando comparado com outros estados da federação, a gente tem um custo por tonelada produzida superior. Então, a gente tem que buscar, isso vai de encontro, que eu vou fazer algumas perguntas, vai de encontro com tudo que foi falado aqui e realmente vai de encontro com a visão e gestão desse atual governo estadual, que é de a gente conseguir alavancar não só o setor produtivo florestal, mas realmente alavancar a economia do Rio Grande do Sul. Então é um grande desafio. Para isso a gente precisa, realmente passar por muitas etapas. Eu vou começar fazendo uma pergunta ao Diogo, já que estou falando sobre Custo Brasil. Uma bela apresentação, Diogo, e tem uma missão muito importante aí, assessorando o secretário Hernani Polo na secretaria, como responsável pela secretaria Conselho de Desburocratização e Empreendedorismo. E nos apresentou muitos planos, e até fiz muitas anotações aqui, mas gostaria de entender. Por exemplo, a gente falou ali que Victor apresentou dados muito interessantes, onde o Estado está em primeiro lugar em muitas classificações. Como é que a gente vai fazer, de fato, para tirar do papel, ou de que maneira, de fato, a gente pode conseguir desburocratizar e tornar a atividade florestal ou industrial madeireira mais competitiva e de que maneira a Secretaria está vendo isso e pode auxiliar? Vocês precisam do microfone? Acho que é bom, né? Sim, vai ser igual. Pois é, eu estou com uma voz muito. Cantou muito. Cantei demais ontem. Mas, Daniel, obrigado pela pergunta. Na verdade, esse é um dos principais objetivos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico hoje e é um dos, vamos dizer, principais pedidos ou ordens aí do nosso governador Eduardo Leite. O SED, o Conselho Estadual de Desburocratização e Empreendedorismo, foi criado por lei em 2018, no final do governo Sartori, e foi no início do governo Eduardo Leite, em janeiro, o que traz aí, eu faço esse paralelo para mostrar que é um programa de Estado, não de governo, Foi implementado pelo governador Eduardo Leite
O Gastal, que hoje está como presidente do Badesul, ele coordenou, né, presidiu esse conselho muito bem até 2021. E aí o governo teve uma troca, em 2022 acabou perdendo energia, o SED, e ele teve uma descontinuidade. E aí o governador Eduardo Leite deu a ordem, vou dizer assim, né, porque realmente é prioridade para ele desburocratizar e incentivar o empreendedorismo. E pediu ao secretário Nani Polo, ele passou da SPGG, que estava, né, esse conselho na SPGG, passou para a SEDEC, porque naquele primeiro momento realmente tinha um foco até maior de desburocratização. E aí a Secretaria de Planejamento e Governança era o local correto para acolher esse conselho. E foi feito aquele decretaço, mais de 20 mil decretos que foram revogados, decretos que não tinham mais utilidade. Então, é muito interessante a história do SED nesse sentido, porque isso também é custo, Daniel. Eu tenho que pegar na minha empresa, olhar 10 decretos, 5 leis, para mim tomar uma ação, eu tenho que ter um profissional para isso, eu perco tempo, daqui a pouco pago uma taxa que nem é aquela taxa. Então, desburocratizar o Estado, fazer a revisão dos decretos, e a gente já conversou com a Assembleia, a gente uniu agora, Daniel, o Cresce-RS, que tem o objetivo de desburocratizar também em outros setores, na Assembleia, em outros órgãos de governo. A gente uniu o Cresce-RS, está impulsionando ele ao SED. Então a equipe dentro da SEDEC que está fazendo esse trabalho é a mesma. Nós unimos as duas equipes. Nós temos que ter união das ações. Nós trouxemos o presidente do Fórum dos Coredes, que também trabalha nesse sentido, para dentro do SED, para que ele também tenha um alinhamento dessa construção. Então nós estamos na Assembleia também, existe a Frente Parlamentar de Desburocratização e Empreendedorismo, né, que por muito tempo acho que foi o deputado Camusato que presidiu, né. Nós trouxemos a frente também para a mesma discussão. Então a gente está trabalhando na Assembleia, trabalhando no Governo Executivo, está trabalhando nos Coredes, está trabalhando em várias frentes para unir esforços e fazer novos revogaços, não só de decretos, mas de leis também, Rafael. Falo para o Rafael aqui, que é o representante da deputado Burgo, da Assembleia. A gente precisa rever essas normas e legislações que travam o nosso Estado, né, que impedem a velocidade do desenvolvimento e que geram custo. Primeiro ponto. Então, não é fácil, posso dizer para vocês, mas o bom e o alento, assim, ó, como 4 meses aí no governo, é pouco tempo, né, mas já aprendi e já vi uma coisa interessante. A maior parte dos servidores quer a desburocratização. Só que ele sozinho não consegue, ele precisa de um programa de Estado para fazer isso. E a gente pergunta, né, o método que veio do Sebrae, inclusive, para fazer essa desburocratização é muito interessante, um método muito simples. Por quê? Por que tem isso? Quando vem, porque sempre foi assim, já vamos tirar. Vamos tirar porque se fizer falta, a comida volta. Então a gente começa a trabalhar em prioridades. Claro, nós estamos com um trabalho lá na Secretaria de Agricultura, né? Nós estamos com um grupo de trabalho lá. Nós entregamos agora um novo SUSAF na Expo Inter, recentemente, que foi desburocratizado. A gente está com um grupo de trabalho lá na SEMA agora também, na Secretaria de Meio Ambiente, para a questão das licenças, para também rever de forma as licenças e dar o benefício, que inclusive está na lei, ao bom empreendedor. Tem que dar o benefício do bom empreendedor, não é aquela coisa da dúvida, nega. Não, o contrário. Né? Tem que dar o benefício para ele, e não é autolicenciamento, mas é a questão de facilitação, de desburocratização. Então, as secretarias, como disse o secretário aqui há pouco, elas estão todas incluídas e todas de forma transversal, trabalhando juntas, né, com o apoio do Conselho para desburocratizar. Segundo ponto é esse. O terceiro ponto é realmente o custo na ponta, o custo Brasil. Eu falei há pouco que é difícil dar incentivo, quase impossível. Hoje, qualquer incentivo que o Estado queira dar vai para o CONFAS, Conselho Nacional de Secretarias de Fazenda. E aí o Estado lá do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, que já tem uma vantagem competitiva perante os demais Estados, ele dá o voto contrário. Não quero. Nós tivemos, eu não sabia disso, esse dia o secretário Hernani comentou, foi levado para o CONFAS uma questão de retirada de uma taxa, né, que é visto como incentivo, para que as cooperativas de criadores de suínos vendessem para o próprio mercado. Tirar ali o ICM e tal, a questão tributária, da venda da própria criação, que é da cooperativa para o mercado. Isso não ia impactar em nada os outros estados. Não ia impactar nem as outras cadeias, não ia, porque já é feito, é interno ali, é uma burocracia e gera um custo. Depois tem que pedir crédito ICM e tal. Não foi aceito.
Os outros estados não aceitaram. Então, para ver como é difícil a gente fazer. No passado, há décadas atrás, outros estados evoluíram nisso, deram um monte de incentivo. Né? E nós agora não conseguimos acompanhar. Por isso que muitas vezes é mais caro na ponta, no tributo, para plantar uma floresta aqui ou por tonelada. Talvez a única coisa boa da reforma tributária federal vai ser que isso vai acabar. Ou em grande parte vai acabar. Porque quando acaba o ICMS, muitos desses incentivos são dados em cima dos impostos e tributos estaduais e taxas estaduais, então tende a reduzir muito. Talvez seja o único benefício aí da reforma. Né? Eu sou um crítico à reforma, mas esse é um ponto que a gente tem que ver que ele realmente vai facilitar. Vai diminuir um pouco a burocracia. Os primeiros anos não, né? Nós vamos ter duas contabilidades, né? Vamos ter duas formas de tributar. Depois melhora. Mas o Estado está olhando, Daniel, outras maneiras, como eu disse há pouco aqui, de que haja um impulsionamento e haja um retorno desse tributo pago para a cadeia produtiva organizada. Por que isso? Porque não dá para fazer geral. Aí é incentivo, é o que o Confas não libera. Então, se eu tenho uma cadeia produtiva organizada, se eu tenho APLs, e aí pode-se fazer como agora o secretário trouxe aqui, o secretário Cleber trouxe o exemplo do incentivo, é um incentivo, né, na questão da irrigação. O dinheiro na veia, imagina, é muito, 20% é muito, né? Então a gente quer fazer isso nas outras atividades econômicas e de forma, de novo, da cadeia produtiva organizada, porque eu não preciso do Confas, né? Porque aí eu faço um trabalho interno aqui, por exemplo, nós vamos aumentar, estava conversando para não usar só a silvicultura aqui, para ver como a gente está olhando para outras cadeias também, calçado. Como é que nós vamos fomentar o aumento da exportação? Se a empresa exporta muito e deixa de vender no mercado interno, ela fica com crédito CM. Porque ela compra matéria-prima, né, e ela não consegue abater porque ela não vende no mercado interno. Aí ela vai ficando com crédito, vai acumulando, daqui a pouco tem que vender no mercado paralelo e tomam lá 20, 30% desse crédito, né? Ou mais, né? Tem essa experiência. E usa no florestal também, não é assim? Vocês que exportam. Bom, se eu tiver uma cadeia produtiva organizada e disser assim, vamos sair do calçado, vamos voltar lá para a Madeira agora, e colocar, olha, vocês vão fazer um projeto para aumentar a exportação. Aumentar a exportação. E o que tiver de aumento da exportação aqui eu vou retornar como na irrigação. X% eu retorno para a cadeia, para que tu possa utilizar em novos equipamentos na tua empresa, em promoção comercial, que aí a feiras e tal. Isso é dinheiro direto, que tu vai viajar, vai para a feira, passagem aérea, hotel, stand, está ali o recurso para te usar, do teu crédito CM, né? Promoção comercial, como disse, qualificação da mão de obra. Isso é um ponto importante, nós tratamos pouco aqui, mas o Estado do Rio Grande do Sul está indo mais acelerado do que o restante do Brasil, e está muito parecido mais com a Europa do que com o resto do Brasil, para a questão da virada demográfica. Nascem menos filhos do que os pais. 1,5, 1,6, né? Filhos, se dá para criar meio filho, não sei se é a média, né? Meio filho. Mas nós estamos decrescendo. Fora o êxito. A gente gera aqui, a gente é um celeiro de mentes brilhantes. E vão embora. E o êxito da enchente também. E o êxito da enchente, como diz a secretária. Então a gente tem o êxito, o pessoal se forma bem aqui, ali está a formação, inovação, e vai embora. Vai trabalhar fora, vai para os Estados Unidos, vai para Santa Catarina, vai morar na praia. Como é que a gente vai fazer, né, para reter eles aqui? Nós temos que ter uma qualidade de vida melhor, e o governador está determinando isso. O governo está trabalhando para ter uma qualidade de vida melhor aqui, mas principalmente aumentar a produtividade. O americano ainda produz, em média, 4 vezes mais que o brasileiro. Isso é o quê? Duas coisas: qualificação e investimento em inovação. Maquinário, tecnologia. E aí, se a gente tiver, Daniel, programas que a tua empresa possa investir, esse ICMS, por exemplo, esse crédito CM, crédito sujo, investir em qualificação da tua mão de obra, né, em melhora da qualidade de vida dos teus trabalhadores ali, em inovação, equipamento, tecnologia, tu vai ter maior produtividade. E aí tu supera essa diferença que é do custo de produzir aqui em outros estados. Me alonguei, mas eu acho que é muito complexo esse tema, só para mostrar para vocês que o governo está olhando para isso e as secretarias de forma transversal estão trabalhando nisso. Eu acho que tu tem que falar mais uma coisa aqui para as pessoas. Sim. Sobre o SED.
quem compõe, como faz para levar as demandas para lá, porque eu vou fazer uma propaganda do SED, que eu comando agora. Eu não faço parte permanente do SED, muito contra a minha vontade, né? Já até briguei com o Diogo por isso, falei, por que a secretaria não tem uma cadeira no SED e toda vez vocês me chamam para reunião eu não tenho uma cadeira. Mas as secretarias são chamadas a partir de demandas dos setores e todo o processo da LAC foi acompanhado pelo SED. Então, acho que é importante dizer aqui a periodicidade dos encontros, quem são os representantes dos setores, porque, por mais que a gente esteja atenta, esteja na rua, ouvindo as demandas da população, a gente não sabe exatamente aonde tranca para cada empreendedor. E o SED foi criado com este intuito, de ser um espaço onde o empreendedor diz, olha, para eu botar minha floresta aqui, eu tenho que passar por 10 etapas e essa etapa aqui demora muito. Então, ele vai dar o diagnóstico das suas dificuldades e aí o SED organizado que vai chamar os setores afetos para ver como é que a gente pode melhorar isso. E a reunião é segunda. Obrigado, secretária. Me bateu tanto que agora ela me ajudou, né? Mas como é que é o SED? Importante mesmo isso. É um conselho paritário. São 7 conselheiros da sociedade civil que são escolhidos, pessoas físicas, CPFs. Mas, claro, muitos deles estão em entidades porque são lideranças do setor. Está lá a Fieres. Não é a Fieres. O que é o SED? Conselho, SED é Conselho Estadual de Desburocratização e Empreendedorismo. Ele é um conselho, como disse antes, em 2018, criado por lei, que ele tem 7 conselheiros da sociedade civil, então ele tem, o SEBRAE procura, ele tem um dos conselheiros, é o diretor superintendente do SEBRAE, agora o Ariel, e os outros 6 são escolhidos, convidados pelo próprio SEBRAE, que representam a pluralidade das lideranças dos setores produtivos do Estado. E os outros 7 conselheiros são secretários de Estado. Antes o presidente era o secretário da SPGG, da governança, e agora é o secretário Nani Polo, que é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ele passou de secretaria. Isso foi mudado por decreto. Por que a secretária do Meio Ambiente não está lá? Não precisa explicar. Porque não, eu preciso porque ela senão ela me cobra aqui. É que a lei bota 7 e 7, ele é paritário. Ele é paritário. Então, se nós tivermos que aumentar o número de secretários, vamos ter que aumentar o número da sociedade civil. Isso tem que ser mudado na Assembleia por lei. É uma lei. É uma lei. Agora, eu posso trocar. Eu não, né? Pode trocar um secretário pelo outro. Ele pode dizer, olha, eu acho que nesse momento não é mais tão importante ter a Secretaria X, mas sim trazer a Secretaria do Meio Ambiente. Para fazer essa mudança, né, pode ser por decreto, tá? Mas o secretário, inclusive nós falamos isso em trazer a Secretaria de Meio Ambiente, por quê? Porque ela é transversal. Tudo passa por meio ambiente. Ou não passa. Ou não passa, mas daí não vai, né? Daí não passa, né? Daí não vai. Então ela é transversal, e o SED é transversal. Qual é a demanda que é acolhida pelo SED? É uma demanda que passa por mais órgãos de governo, seja a secretaria, ou a assembleia, ou outros órgãos de governo. Quando dentro da secretaria, não precisa vir para o SED, aí faz na secretaria, aí o secretário tem que mandar para baixo, né? Tem que fazer. Então, quando é transversal e tranca e é difícil, vem para o SED, porque aí ali estão aqueles secretários das pastas que são mais transversais e da sociedade civil e vão fazer andar, seja para baixo ou para cima, levando até o governador para que ele imponha aquela determinação da sociedade civil. Como é que faz a secretária dizer aqui? Nós temos uma demanda aqui, que foi da Gaflora, ou foi vista aqui no evento, como é que faz para mandar isso para o SED? Nós temos pode ser por e-mail, né, que é SED, depois eu coloco aqui, @sedec.rs.gov.br. Pode ser por telefone para mim, Paulo tem o número aqui, é público, pode mandar por WhatsApp, né, e ela vai ser apresentada no comitê de governança para ver se ela tem 3 questões. Transversalidade, que eu acabei de falar, se ela tem que passar por outros setores, órgãos, secretarias, o impacto que ela vai trazer, que se é uma mudança, né, que é muito pequena, traz pouco impacto para o setor ou para o governo, não que ela vai ser descartada, ela vai para o, a gente chama parking lot, estacionamento lotado, vai para a fila, né, porque tem outra que tem mais impacto, precisa ser trabalhada primeiro. E terceira, a gente tem que olhar recursos. Tem condições de fazer? Recurso não só financeiro,
Né? Tem condições de fazer? Não, tem uma lei federal que impede. Cara, então não adianta, tem que mudar a lei federal. Tem que pegar os deputados federais, trabalhar, então não adianta ela vir para dentro do SED naquele momento. Tem recurso humano, tem recurso financeiro, então a gente olha recurso. Atendendo esses três quesitos, ela vai, o comitê de governança passa ela para apreciação do SED, para o SED, então, para os conselheiros votar. Que eu sempre digo agora, tem 14 votantes, mas tem mais 4 secretários que são convidados especiais, que é a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Desenvolvimento Rural e a Secretaria de Agricultura, que são convidados especiais, que por lei não pode ir lá votar, mas vão lá e defendem a pauta. Né? Então é assim que está funcionando o SED. Deve sim, secretária, ter uma mexida aí, né? Mas que aí eu acho que é mais fácil ter secretário para secretário. Né? Aí tem que ser interno de governo, como diz na cozinha, porque tirar uma secretaria também é difícil, né? Vou tirar uma secretaria que eu vou dizer para ela que ela não é transversal, talvez não agora, depois é enchente e tal, mas é importante. E de novo, por que convidado especial as secretarias, né, de produção, aqui rural, STR, agricultura, meio ambiente e educação? Né? Porque o governo tem dito, o governador Eduardo Leite, tem dito desde o início, né, do seu primeiro mandato, que a educação é prioridade. E eu concordo, né? Sem educação, Daniel, a gente não faz nada, nada se pereniza, né? Então a gente tem que trabalhar isso aí. Me alonguei de novo, mas a Margem me deu essa deixa aqui. Obrigado, Diogo. E a gente fica motivado em saber que o governo realmente está empenhado nesse caminho aí de novos rumos, né, desburocratização e buscar novos caminhos para o Estado. Vou fazer uma pergunta para o secretário Clair agora. Secretário, na tua apresentação, falou muitas coisas importantes, mas tocou no assunto do Qualicilve, né? O decreto que foi construído pelo setor, junto com a Secretaria de Agricultura, junto com o Governo do Estado, que trata sobre a qualificação da atividade de silvicultura e a promoção, né? Em como o Estado pode auxiliar a desenvolver o nosso setor. Nesse sentido, eu vou fazer uma provocação, mas gostaria de ouvir de ti. Nesse sentido, o Qualicilve, existem metas, existem parâmetros e uma série de aspectos que são importantes para o setor. E um deles é a questão dos recursos, né, do Fundeflor, que é o Fundo Estadual de Desenvolvimento do Setor Florestal. Este é um fundo que a cada ano existe arrecadação por parte das empresas consumidoras de matéria-prima florestal, seja para energia, para industrialização. E é um dos grandes entraves que o setor tem e tem tido dificuldade historicamente em conseguir, de fato, utilizar recursos, né, do Fundeflor. Afinal de contas, eles estão lá com a finalidade de auxiliar o setor, tanto na promoção, tanto na divulgação, ou com demandas pontuais que o setor tem. E gostaria de fazer uma provocação, né, e pedir apoio do secretário, porque o setor tem muitas demandas e nós precisamos realmente, de fato, conseguir destravar o uso dos recursos para as finalidades que o fundo foi criado e que o próprio Qualicilve especifica. Gostaria que pudesse falar um pouco para nós. Não, a questão dos fundos, de fato, tem uma possibilidade de serem utilizados na qualificação. Tem uma questão legislativa, legal, que ele só pode ser utilizado em algumas ações, e aí muitas vezes não estou falando especificamente só do fundo Fundeflor, mas nós conseguimos destravar, desde que o Giovanni chegou na secretaria e agora nós continuamos, a questão dos vinhos, lá conseguimos passar agora para fundo VIT lá em torno de 11 milhões, já foi passado um período do recurso que começamos a utilizar. Tem que construir o projeto, a ideia de onde aplicar, como aplicar, com a nossa equipe, é o que o Diogo falou, questões burocráticas internas, porque como é visto, para quem está olhando a questão fria da lei, aqui pode, mas quando chega no jurídico, não pode. Então tem que sentar e a gente tem essa equipe hoje montada, uma equipe jurídica e uma equipe de formatação de convênios,
para sentar com cada um dos fundos e tentar resolver cada setor, cada questão individual, porque as necessidades são diversas. E poder o fundo entender exatamente o que está. É a mesma coisa o Fundo Vindos. Estamos há 1 ano e meio, ontem eu falei com a dona Beth, né, conheci ela, né, acho que estamos muito próximos de destravar também o Fundo Vindos. Que ele já foi, voltou, mas é isso. Mas depois que consegue aplicar a primeira, e tem prestação de contas, e é interessante é isso, que o fundo e a instituição tem que entender também, por consequência, que quando o recurso é passado, que ele tem que ter todos os ritos de um recurso público. Porque, quem sabe, às vezes era entendido no passado, e por isso que ele trancou muito, o fundo chegava, não estou dizendo que é o caso de vocês, mas chegava numa instituição para ser aplicado, tinha um cronograma de aplicação, e o cronograma não era obedecido, era fora do prazo, ou não apresentava, às vezes, inclusive, uma nota comprovando o que estava lá. Porque não tinha um preparo anterior. E nesse preparo anterior, agora a gente está conseguindo fazer com que as coisas sejam todas elas adequadas. Inclusive, resta uma responsabilização por parte de quem fez a gestão do recurso e também do ex-secretário. Porque foi não por má fé, mas por uma questão de não entender exatamente o rito público da despesa do fundo. Porque é um dinheiro que é público, que seria um imposto para o governo do Estado, que fica no fundo para ser utilizado para o fundo, para a cadeia. E conta com nós lá para ajudar a trabalhar. É uma das questões que eu já tinha recebido, ele está me cobrando aqui, eu já tinha recebido, não, mas eu já tinha recebido essa cobrança, e tem que ser assim, mandei cobrar, né? Tem que ser assim, dentro da Câmara Setorial, é uma demanda dentro da Câmara, e por isso mais que a gente já botou o time lá para trabalhar, porque tem assim, outros fundos também. Estamos com 2 dos vários fundos destravando. Eu quero chegar ao final desse ano com umas boas notícias nessa área aí, com a possibilidade de a gente mostrar que dá para, um prazo menor, passar o recurso, ter as ações necessárias, e entra muito no que o Diogo falou antes. Parecia até que estava falando dos fundos. É muito parecido, porque a utilização do recurso, né, tu não pode mais dar um benefício direto, mas indiretamente, quem sabe, bom, e aí? Isso o Fundo Vindos está fazendo. Promoção de feiras, de eventos e tal, e isso dá para fazer, só que tem que ser muito bem planejado e muito bem prestado conta disso também. Então tem que ter um treinamento para a equipe. Mas vamos fazer, tamo junto. Obrigado, secretário. Não quis botar na batata quente, mas aqui é um assunto que é importante no setor e acho que vai de encontro justamente com a pauta aí que nós vamos conversando hoje. Secretária Marjorie, chegou a tua vez aí de fazer algumas perguntas. Primeiro, parabéns pela apresentação. Perguntas? É um vídeo bastante. Tem perguntas para a gente ficar a tarde toda aqui, mas vamos selecionar, acho que as que são importantes. A tua fala me motiva muito quando tu coloca de maneira muito firme a meta de a gente conseguir avançar, né, no regramento da atividade para florestas plantadas, para a silvicultura. E nesse sentido, eu gostaria de perguntar, né, se o caminho que nós estamos seguindo agora, nós estamos na etapa final, e nossa ideia é que a gente conclua o trabalho até dezembro deste ano da atualização do novo shape de permeabilidade e conectividade, para que então a gente possa dar novos passos para frente. Como é que está sendo visto dentro da SEMA e da FEPAM esse caminho que estamos seguindo no conceito de fortalecer o cadastro florestal, de utilizar o zoneamento realmente como um norteador e não como um documento restritivo? E como é que tu vê o momento e o prazo para a gente conseguir avançar nesse tema e o apoio do governo estadual, a nível das secretarias, inclusive a Secretaria de Meio Ambiente, para esse assunto que é fundamental para o setor? Certo. Bom, então, o que nós temos aí de principal? Eu sei que a Câmara Técnica já fez várias reuniões com relação à permeabilidade, né? Eu entendo que, como eu falei no início aqui, que a gente precisa finalizar o nosso olhar sobre o estudo do zoneamento,
porque ele foi protocolado em 2019, né? Então, já quase 5 anos, né? E a gente precisa promover a atualização a cada 5 anos do zoneamento. Então a gente precisa finalizar isso que ficou por um bom tempo muito enrolado. Eu acho que o assunto está mais maduro dentro do Conselho. E eu acho que vai ser mais tranquilo de nós rediscutirmos tudo isso. Eu acho que a gente vai poder incluir esse fator ainda esse ano. O Consema também, quando nós assumimos em 2019, tinha muita reclamação de que ele não era realizado nas datas propostas. Então sempre era transferido, cancelado, não só o Consema, mas também o Conselho de Administração da FEPAM. E depois, em 2022, eu fiquei presidindo todos os conselhos, o CRH, o Conselho de Saneamento, o Conselho de Meio Ambiente, e a gente, mesmo que alterasse, nós fazíamos, mantivemos essa regularidade, e o Marcelo é muito Caxias, ele não muda a data do Conselho, ele não foi para Amsterdã para não mudar a data do Conselho nesses tempos. Então, acredito que isso vai dando um ritmo de trabalho muito interessante. Então, eu acho que a gente vai, sim, conseguir atualizar essa parte dos maciços. E também eu gostaria muito que nós conseguíssemos este ano ainda atualizar a questão do potencial poluidor e da necessidade ou não de licenciamento. O que a gente vai ter que ter muito cuidado? A gente precisa, vocês viram que os números que eu apresentei de floresta plantada e que o secretário Clair apresentou não eram os mesmos. Então, assim, muito porque muitas florestas não são licenciadas, então elas não estão na base de dados da FEPAM. Mas a gente precisa revisitar o cadastro se a gente entender que ele vai substituir o licenciamento. Para a gente não perder informações. E porque também, se a gente simplesmente não vamos mais licenciar, aí a gente vai revisar o zoneamento daqui a 5 anos. Aí a gente não vai ter os dados. E a gente vai ficar trancado nisso. Então a gente precisa sim promover o que eu diria, eu gosto muito da palavra qualificação, efetividade da questão do controle ambiental e não isenção pura e simples ou simplificação, viabilização, não gosto dessas palavras, porque eu acho que a gente tem que melhorar a maneira de fazer o controle ambiental e ser eficiente. Então, por isso que nós instituímos um grupo interno e ontem mesmo o Cristiano, que ele já esteve aqui algumas vezes com vocês, ele é o diretor do departamento que trabalha a silvicultura dentro da FEPAM, ele me disse que ele já estava com o primeiro relatório com relação ao que foi protocolado pelo deputado Búrigo. Então nós estamos fazendo com muita cautela, para que a gente tenha um instrumento de gestão importante, interessante e útil para o setor da silvicultura, mas que a gente consiga avançar nesse sentido. E ouvindo o teu pedido do Fundeflora, eu fui ler ali aqui que ele se propunha, e várias coisas, né? Inclusive de fomentar e criar a política que foi criada, mas o Fundeflora também pode nos ajudar muito na contratação de ferramentas para esse novo formato aí de controle ambiental. Então, e aí eu tenho aí dentro de mim eu tenho um conflito, né? Porque eu vejo tudo isso aqui, que o Fundeflora, o cadastro está tudo na agricultura e é onde eu acho que tem que estar, mas eu vou ter que migrar um pouco para dentro da agricultura para dar meus pitacos, porque eu acho que a gente não pode perder a chance de ter um setor com o nível de informação que a gente tem, como aqui no Rio Grande do Sul, porque é isso que abre os mercados, e é isso que vai valer depois na agregação de valor. Inclusive, o recurso que o Estado pode comprar direto pelo fundo, autorizado pelo fundo, é muito mais fácil de aplicar o recurso. Então, pode ser já aí um ponto de equilíbrio. Sim, o cadastro é do Estado, todo mundo tem acesso, mas aqui a gestão fica com alguém que tem que assinar, ordenar a despesa, que é o Clair. Mas a gente vai trabalhar para isso e vocês já estão acostumados a dividir comigo as pautas e as preocupações. Eu sempre acho que vai dar tudo certo e que a gente vai trabalhar muito para que avance nessas pautas, mas a gente também não pode deixar para
muito tempo daqui adiante essa possibilidade que se tem de olhar a silvicultura diferente pela possibilidade da lei federal. Mas continuem me procurando que a gente vai seguir avançando. Muito obrigado, secretária Marjorie, pela atenção e pelas palavras. Rafael, não está esquecido não, tá? Aí, mas vamos lá. Sobrou pouco, mas a gente fala o seguinte, fiz uma apresentação muito interessante, né, do trabalho que a Frente Parlamentar tem executado, e eu diria mérito não só do deputado Burgo, mas de toda a equipe que trabalha junto com ele, e isso também, parabéns ao trabalho que tem desenvolvido, e realmente tem feito a diferença. A gente tem visto que cada vez mais a importância, né, de uma frente parlamentar estar com uma vontade política de fazer diferença. E a gente tem percebido isso do deputado Burgo, ele tem sido um grande apoio, um grande apoiador, um grande parceiro, tem recebido todas as nossas pautas, e isso realmente tem feito a diferença. Mas, Rafael, deixa eu fazer uma pergunta com relação, falou sobre muitos assuntos, mas acho que um deles a gente não comentou nessa fase final, que é a parte dos arranjos produtivos, né? Talvez tenha sido uma das últimas demandas que a Frente Parlamentar recebeu do setor produtivo. Eu gostaria de fazer um comentário sobre essa construção aí junto à SEDESC. Obrigado, Daniel. Arranjo produtivo, eu acho que é uma coisa que desenvolve o setor. O melhor instrumento para que o setor galgue novos patamares é que ele tenha um planejamento dentro de um arranjo produtivo, onde que a produção e o consumo dela sejam homogêneos, tenha equidade. E o arranjo produtivo também remete, além de produzir e consumir, a qualificação da mão de obra disponível. Então, já eu tenho algum tempo que eu labuto no setor, e nessa interseção, já em 2007, foi realizado pelo governo do Estado e contratado a FATEC de Santa Maria, em que eu participei da para que fizesse um programa Floresta Indústria. Esse programa Floresta Indústria, que foi realizado sob a coordenação do professor Dwight Breno, um ícone da engenharia florestal do Estado do Rio Grande do Sul, e eu participei da equipe naquela época, baseava todo o instrumento, tudo em cima de arranjo produtivo local e regional. Um arranjo produtivo da pequena e média empresa. Esse estudo está aí, em alguma gaveta, parado. Mas então nós começamos. Quando eu trabalhei na Fiergs, no Comitê da Indústria de Base Florestal, através de uma solicitação de uma pessoa muito conhecida de você, Dr. Walter Lídio Nunes, que por muito tempo foi CEO da Aracruz, Rio Céu, ele me chamou e me disse: Rafael, temos que fazer algo em cima do APL. Eu fiz esse temporal porque é uma coisa que já vem há muito tempo discutido e não sai. E agora com o Diogo lá, a primeira coisa que o Diogo chegou e ele entrou no cargo que está, disse: Diogo, nós estamos com uma demanda muito forte em termos de junto da Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Agricultura em relação à silvicultura, nós temos que partir para isso também, uma nova tentativa. E eu acho que agora tem, porque agora tem uma vontade política.
tanto dos secretários, e nós temos uma força, e com todo respeito, me desculpe dizer, dentro da Assembleia Legislativa, para transformar isso em termos de marco legal. E o mais importante é a equidade da produção e a qualificação da mão de obra que nós temos que dispor. E eu só vou dar um exemplo para vocês, me permitem, em termos de qualificação, citado pelo Diogo, comentado pela nossa secretária. O Rio Grande do Sul tem qualificação de mão de obra. Ele é exemplo, na área de silvicultura, ele é exemplo para o Brasil inteiro, em termos de qualificação de mão de obra florestal. Há 2 meses, só para encerrar, nós tivemos no Mato Grosso do Sul uma missão de empresários com a presença do governo. A secretária mais mandou 2 chefes, gestores dela, que é o presidente da FEPAM e o Cristiano, que é da silvicultura, e fomos lá ver o que é aquele Mato Grosso que todo mundo pensa aqui. E nós muito felizes, desculpe, que nós temos um anúncio do investimento de 22 bilhões de reais, isso para o Rio Grande do Sul, que é a nova fábrica de SMPC com 2,5 milhões de toneladas. Quando nós chegamos lá e estávamos numa agenda com um super secretário que tem lá, que fala muito bem da nossa secretária mais, inclusive, o Jaime. Eu digo super porque ele engloba várias pastas. Todas as pastas. E qual foi o grande ênfase dele que Mato Grosso do Sul, enquanto que nós temos uma, estão anunciando 9. Claro que não no mesmo porte, mas é 9 investimentos. É o polo de celulose do Brasil. Então nós fomos muito cheios de grau com uma, eles têm 9. E daí ele disse o seguinte: o meu grande problema, isso eu só estou citando porque foi citado aqui, o grande problema do Mato Grosso do Sul é qualificação de mão de obra. Ele não tem nem de investimentos externos, é de qualificação de mão de obra no Estado para o setor florestal. Então o APL faz isso, e o Estado tem que trabalhar nisso, mas nós estamos, a nossa régua está bem mais em cima. Não sei se foi claro. Quero só te complementar, Fel. Só te complementar aqui. E o primeiro passo, antes eu provoquei o Paulo aqui, né? Se não for o Paulo, tem que ser o Matias, mas o primeiro passo é a formação do APL como vontade da iniciativa privada. Não tem como o Estado fazer uma APL. Nós temos que pegar aqui quais empresários de qual região da cadeia quer se organizar, para daí trazer as demandas de forma oficial para o governo, né, e o governo fazer políticas para atender essas demandas. Então, a bola fica com, eu digo conosco, né, porque eu também sou empresário da área de educação, então fica conosco. Vou aproveitar a deixa que ele mencionou aqui. Nós começamos esse trabalho na Agaflor há uns anos atrás, após uma visita à CMPC e estimulados pelo Walter Lick na época. Isso avançou um pouco, nós chegamos a contatar um escritório especializado de Rio Grande que fez o APL da parte portuária e as coisas caminharam, tivemos propostas, tivemos tudo. Só nos faltou 2 coisas: dinheiro, né, que nós achávamos que não seria tão difícil de conseguir, né, com as empresas, mas capacidade de gestão disso. Nós não temos essa capacidade de gestão, estou falando da Agaflor. E naquele momento nós ainda não estávamos assim tão emparcerados com a Ageflor e com o Cindy Madeira como estamos hoje. Então hoje nós podemos dizer que o setor florestal está unido. E se nós tivermos, e eu ouvi dos secretários aqui e do Diogo e também da Assembleia, nós precisamos desse lastro, vamos dizer assim. Juntos nós tocamos, sozinhos talvez não. Mas se todos abraçarmos a causa, eu tenho certeza que a Agaflor, a Ageflor, o Cindy Madeira,
estarão abraçados e com isso nós vamos ter as informações que a secretária Marjorie fala, né? Porque nós temos interesse. Eu dizia esses dias no evento da Câmara Setorial, cadê o Jorge, né? E que faltam dados. E aí ele até me contestou, não, os dados estão lá. Sim, estão lá. São os dados que o IBAR nos forneceu, né? São totalmente confiáveis? Não, não são totalmente confiáveis, mas são os melhores dados que nós temos, Jorge. São os melhores dados. E nós podemos ter isso através do cadastro. E não é o produtor rural que vai deixar. Nós vamos trabalhar junto, vamos trabalhar com as prefeituras, vamos fazer as coisas acontecer. Nós estamos cada um num lugar, nós estamos na metade sul, vocês estão no meio, o Cine Madeira está lá para cima, então isso vai dar certo. Mas nós sozinhos não conseguiremos. Mas eu estou ouvindo aqui do Diogo. Diogo, se uma secretaria ou se o governo do estado servir como alicerce, nós vamos embora. Está dentro da secretaria do APL e a gente vamos assinar o termo. Eu me comprometo aqui em ajudar as entidades. A gente manda o termo, a gente vê quais empresas querem assinar e vamos fazer o APL. A gestão a gente faz em conjunto com as entidades dentro da secretaria. Bom, muito bem, eu gostaria de agradecer ao secretário Clair, secretária Marjorie, Diogo Loic, Rafael, em nome do deputado público, Paulo, pela participação, pela disponibilidade de tempo estarem aqui, realmente foi engrandecedor. Eu vou dizer que, pegando uma fala do meu amigo Leonardo Desorzi, quando ano passado, no evento em Canela, ele comentou o seguinte, que nós estamos num momento de alinhamento do setor único, e nós não podemos deixar a chance passar, né? Não podemos deixar o cavalo encilhado passar. Um alinhamento de setor e de momento de governo do Estado que a gente tem que avançar. É um momento de avançar e conseguir novas façanhas, digamos assim. Paulo, não sei, acho que vamos abrir para perguntas. Eu acho que sim. Só um momento, tem uma palavra do secretário Clair que tem um compromisso, depois a gente segue. Se tiver alguma pergunta direcionada a mim, se puder fazer de primeira agora, que eu tenho que sair ter um compromisso em Porto Alegre em seguida. Então, se quem tiver a mim ser o primeiro, só para... Bom, as perguntas estão em aberto. Quem gostou? Alguém tem pergunta Alguém tem uma pergunta para mim? Tá. E aqui também. Ah, tá. Bom dia a todos. Meu nome é Telmo Camargo, sou presidente do Sindicato da Extração de Madeira e Lenha do Estado do Rio Grande do Sul. Acho que o único sindicato de trabalhadores que está aqui presente nesse momento hoje. E é nosso conselheiro. Quero parabenizar aí o Paulo, né, por essa brilhante evento que está sendo realizado aqui. Sou sócio fundador, com todo orgulho, da Agaflor. E gostaria de dizer que nós perdemos, na verdade, 15 anos disso que está sendo colocado hoje. Porque nós participamos em 2007, a secretária colocou muito bem ali, na época era Ana Perini, se não me falha a memória, e nós tivemos muito trabalho para que a gente pudesse realmente desenvolver o nosso setor florestal. Naquela oportunidade nós tivemos grandes impasses, ficamos mais ou menos 2 anos parados sem poder plantar, que era o nosso objetivo. Então a gente está vendo hoje aqui os setores unidos e a gente fica muito feliz, porque nós plantamos aquela árvore lá atrás, mesmo que tenha passado do prazo que a gente corta a árvore com 7, 8 anos. Nós ficamos 15 anos aí nessa espera. E hoje aqui a gente está vendo essa possibilidade bastante viva, com todos os setores unidos, Assembleia Legislativa, Governo do Estado, pessoas que estavam brigando naquela oportunidade, hoje estão dentro das secretarias, eu fico feliz do jogo aí, foi parceiro naquela época, e hoje está aqui os secretários que estão aqui representando o governo, Meio Ambiente, Agaflor, que está aqui, o Cine Madeira, que está aqui presente, que na época não participava, e aí a gente fica muito feliz que hoje está todo mundo unidos para que a gente possa desenvolver esse trabalho. Quero dizer que nós precisamos de qualificação, sim, representantes da Assembleia. E eu vou lhe dizer mais, nós temos muita falta de mão de obra qualificada ainda, o setor pede. E nós temos hoje muitos, digamos assim, importados aqui no Rio Grande do Sul. Na área de silvicultura nós temos mais de 200 pessoas que não são do Rio Grande do Sul, plantando no estado. Então é sinal de que nós precisamos qualificar o nosso pessoal, o nosso povo daqui do Rio Grande do Sul, porque senão
começa a vir realmente o pessoal de fora, tirando o trabalho que nós poderíamos estar ofertando para os nossos gaúchos. Então, acho que nós precisamos. Com relação à qualificação profissional, acho muito importante essa possibilidade de abertura através do Estado, e que nós já temos isso dentro do nosso sindicato. Nós começamos há algum tempo, nós hoje temos pessoas qualificadas para dar curso de Harvard, de Forward, e também na área de silvicultura. Claro que ainda com os passos muito pequenos em relação ao que as empresas precisam, mas a gente tem empresas parceiras já. Nós chegamos a fazer 2 meses de treinamento. Quando tivemos na época da CMPC, que teve que fazer paralisações, a gente aproveita as máquinas das empresas e leva os trabalhadores para lá, pessoas de 15, 20 pessoas, e a gente tem êxito, que termina a própria empresa contratando quase 100% dessa mão de obra. Então significa que realmente precisamos de qualificação profissional. Estamos aí à disposição, o Sindicato da Madeira está à disposição, representamos a nível estadual, temos 5 subsedes no estado, ou seja, diminui os espaços para essas pessoas poderem se qualificar, e nós estamos aqui junto com a HFLOR, na medida do possível, quem sabe a gente não faz uma parceria de fazer curso de qualificação aqui dentro, nós juntos, para que a gente possa desenvolver a metade sul, que vai ter que crescer bastante. E nós estamos lá em Butiá, né, com a nossa sede, agora brevemente com a subsede lá na Serra, São Gabriel a gente já tem, Piratini nós já estamos, então nós estamos aí, acredito que com já esse espaço, né, disponível para que a gente possa dar esses cursos de qualificação. Precisamos realmente, o Paulo tem toda a razão, agora eu vou me abraçar nele, precisamos de dinheiro, é isso que a gente precisa. Né? Então nós tendo isso, nós com certeza vamos desenvolver o nosso estado. Acho que naquela situação que foi colocado ali, da origem das florestas, eu acho que precisa colocar dentro daquelas 3 cláusulas ali as questões trabalhistas, que eu não vi ali colocado. Acho que isso é extremamente importante. Nós que denunciamos, né, e termina a gente até descobrindo trabalhos escravos dentro do nosso estado, que lamentamos isso, mas ainda acontece, acho que nós poderíamos pensar nisso e colocar ali também. Então, acho que aqui eu quero só parabenizar realmente ao Paulo, a todos os senhores e senhoras que estão aqui, porque é importante, né, essa união aí, e o nosso setor realmente está num crescente. Acho que é isso que nós precisamos fazer, todo mundo unidos no desenvolvimento do nosso estado. Muito obrigado. Valeu. É para mim a pergunta, não? Para mim? Tá. Pode ser. Não, pode ser que estava daí. Bom, a minha pergunta, mesmo vou me apresentar, meu nome é Luiz Vanderlan, estou representando a prefeita Paula Chico Nascimento. Eu fui secretário de Qualidade Ambiental no governo do Eduardo Leite, quando ele governou de Pelotas, e está de parabéns. Sofri muito como secretário, mas minha experiência é muito boa. Então é só uma pergunta para todos os componentes, todos os secretários aqui, que nós estamos num caminho certo e vejo uma luz muito boa para o futuro. Em primeiro lugar, a agricultura, nós pedimos para o secretário aí que pense na irrigação. Nós temos mudanças climáticas que vieram para ficar e agora todo mundo já não tem mais dúvida nisso. Essas enchentes que nós tivemos muita perda de água, nós não fizemos reservação, temos que aproveitar essa quantidade de água que veio agora, que vai faltar agora, que nós já tivemos 5 secas nesses últimos períodos, gastando muito com sanefe, levando água dos agricultores que não amenizavam praticamente nada, com perdas terríveis para a economia, para a sociedade. A desburocratização, se falou em desburocratização, nós temos um conselho agora, me lembrou o ministro Hélio Breutão, né, que criou o ministério, que criou mais uma norma para desburocratizar, que foi um caos. Então, vamos simplificar isso aí agora, né? A secretária de fazer poço artesiano, uma dificuldade, uma coisa simples, né? Claro que nós temos que preservar o meio ambiente, mas é muita burocracia, muita. Não tinha conexão com o parlamento, não adianta lá o produtor fazer tudo certinho se não ter uma garantia, um apoio jurídico, precisamos ver a resiliência. Se nós tivermos mais resiliência para o futuro, essa tragédia foi muito grande, mas se nós tivermos mais resiliência, temos que se preocupar, porque a prevenção é a melhor forma, é a mais barata em todos os sentidos, e muitas vezes a gente não faz. Então, quero pedir a cada um dos seus secretários, aí, os componentes,
Tá, de parabéns, Agaflor, que cada um se empenhe e estão no rumo certo. Muito obrigado. Obrigado. A ligação que eu já coloquei está à disposição, tá? E eu acho não, tenho certeza que é o maior programa da história com o maior volume de recursos diretos ao produtor. Chegando direto, eu sempre brinco que é a injeção na veia, né? Então, Injeção na veia, porque eu sou engenheiro agrícola, é minha formação então tá. Bom dia a todos, apresentar Luiz Augusto. Na realidade, são duas observações do secretário. A secretária mostrou ali antes o histórico de 2008 até agora, né? E eu tive a minha felicidade, de acompanhar isso bem de perto, né? Na AGFlor, né? Na diretoria, vice do jogo, do presidente, agora presidente do Subdiretor. Mas duas coisas. Em relação ao Fundeflor, né? Que foi uma batalha nossa lá na minha gestão, né? E já com os colegas. E aí, vamos falar. Nós estávamos falando aqui, foi falado cadastro florestal, né, base, informações e qualificação. Me parece que essa, não tem exatamente essa lembrança, mas essas duas possibilidades existe, né, a utilização de recursos do Fundeflor. Então, né, seria interessante. E em relação à base florestal, e aí, de novo, lá em 2020, junto com o IBA e as diversas associações estaduais, foi contratada uma empresa que faz o levantamento, né, de toda a base florestal, a pedido das empresas, e as empresas, o que elas precisam? Quero saber a base florestal, né, onde eu estou aqui, a maioria tem uma base própria, mas também se abastece do mercado, então é fundamental, informação estratégica, e eu também como gestor, né, fui gestor da área florestal, a gente tinha um voo no escuro, né, Diogo, basicamente, assim, para saber como é que está o setor, a disponibilidade de madeira no futuro, esse planejamento, que acho que também é o costume do Estado. Então, a conclusão seria o seguinte, tem esse dado do IBA lá, o Paulo falou, tem alguma dificuldade, mas é o dado mais confiável que tem hoje. E ele é feito a nível Brasil, e eu casualmente tive uma reunião com o gestor dessa empresa, semana por outro assunto, e eles estão agora em tratativas com o IBGE usar a base deles para o PEVs lá. E com a FAO também, né, que a FAO divulga lá, também pela qualidade e confiabilidade dos dados. Daqui a pouco é uma oportunidade, né, para otimizar recursos para o Estado, né, falando de dinheiro. Então seria uma sugestão, né, que eu estaria dando. Obrigado pela oportunidade. Beleza. Pessoal, eu vou ter que pedir desculpa, eu tenho que ir mesmo, tenho compromisso à tarde, já estamos desde ontem, né? Mas a Margem e o Diogo estão aí, e o que vier para nós aí, a gente pode repassar, que a gente está à disposição, tá? Um abraço a todos e obrigado pela parceria de vocês, e realmente eu acho que está, Paulo, aí um florescer novo dessa floresta aí, tá? Um abraço a todos, valeu! Porque a pergunta que eu vou fazer, que nós assumimos aqui o Evair em 2015, 2016, ele estava como diretor Lino lá, as licenças ambientais que eram da empresa Votorantim, agora atualmente é Suzano. Então, com um convênio lá que a Emater fez, nós, pela desistência da empresa aqui, nós assumimos as licenças de todos os agricultores, então mais de 200, né? Eu era o presidente da Emater naquela época. Era essa a referência que eu ia fazer a ti, mas a pergunta é em relação a... eu vou lá e te agradeço. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Tchau. De bom. Márcio, a questão é contigo, assim, a pergunta é porque a gente tem passado bastante dificuldade, o Evair, porque assim, ó, são agricultores familiares, né? O programa florestal abrangeu produtores grandes, médios, pequenos, né? Os produtores grandes, a gente concorda com aquela burocracia, tem que ser uma certa exigência maior, mas a gente ficou muito feliz quando foi criado o cadastro florestal. Por quê? Porque o checklist para licenças de produtores, agricultores familiares, pecuaristas familiares, com 2, 3 hectares, 5, 10 hectares, é bastante difícil chegar lá num agricultor familiar e dizer para ele que ele tem que cumprir, por exemplo, vou te dar uma situação que a gente não consegue explicar até hoje para o produtor. No Código Florestal foi criado as áreas consolidadas, ele pode manter a área de
de soja, de maçã, de pecuária dentro da PP, desde que ele esteja dentro daquela escadinha que está no Código Florestal. Porém, isso aí não foi aplicado para a área florestal, tanto é que tem prados. Eu tenho um produtor ali em Caçapava com 12 hectares de floresta, que ele tem um prado de 1,5 hectares. E aí ele não pode ser, digamos assim, beneficiado por uma coisa que nas outras cadeias são. Então, isso aí me parece que se fosse aplicar a lei do direito, né, isso aí seria uma discriminação. Né? Se o eucalipto pudesse se defender, ele teria um monte de ações aí para colocar, para se defender. Né? Se fosse na área humana, né? Então, eu vejo assim, tem muita interpretação em cima dos técnicos lá, que são nossos colegas lá, e que às vezes a gente não tem oportunidade de argumentar. E nós, como um órgão que é ligado ao governo, muitas vezes não somos ouvidos. E aí até às vezes dizem assim, mas vocês ficam do lado do produtor. Mas é lógico que a gente vai ficar do lado do produtor, é um princípio básico da extensão rural. Tanto é que nós temos colegas nossos que são praticamente integrantes da família da agricultura familiar. Então a gente só pede, assim, como secretária, que a gente possa ser mais ouvido lá pelo pessoal da suporte da pecuária de silvicultura. Nós estamos aí com responsáveis por essa gama de licenças ambientais e a gente tem essa dificuldade. Agora, como eu te disse, a gente acha que o cadastro florestal veio, talvez como você falou, tem que ser melhor avaliado, mas a gente viu assim como um alento por causa dessas dificuldades. Agora eu estava conversando pelo WhatsApp com uma colega de Caçapava, tem um produtor que tem 12 hectares ali, tem um arroio, o arroio Irapuá. A outra vez ele foi multado, né, R$3.000, porque estava, realmente ele errou, ele não pediu licença para atravessar pelo arroio, mas agora nem a licença é permitida, foi colocado na licença lá que é proibido passar. Eu confirmei com ela, mas tem outro ponto para ele sair, fazer a volta lá, mesmo que seja vários quilômetros, não tem outro ponto, ele tem que passar por dentro do arroio, então, ou é de helicóptero, ele não vai tirar 12 hectares, é um agricultor familiar. Então são esses tipos de dificuldades que eu vejo assim, a FEPAM está lá em Porto Alegre, os técnicos estão lá e a gente está aqui longe, fica difícil o diálogo por e-mail, por telefone, né? E a gente não tem tempo também para ir lá em Porto Alegre, para conversar olho no olho. Eu digo isso porque quando eu fazia licença municipal lá no município de Bagé, a gente fazia interlocução com o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, parecia que era mais fácil. Então eu vejo que essa distância aí, ela acaba tendo esse dificultador. E aí, muito mais quando tem as regras, às vezes, para áreas pequenas, né? E a gente falando aqui como gerente da Emater também, técnico que trabalha na área de silvicultura dentro da Emater, essas dificuldades, e gostaria que tu pudesse nos dar aí uma orientação e até a gente se coloca à disposição, para nós, como a experiência que a gente tem, colegas daqui, tem outros colegas da matéria desde 2005, né? É uma região do estado, diferente talvez de outras regiões onde a Emater está. A gente trabalha aqui junto com o programa de fomento da empresa, então a gente tem muita expertise e eu acho que a gente tinha condições de contribuir mais, né? Tanto com as regras como com outras informações. A Marjorie podia, mas de 40 a 500 hectares de licenciamento municipal. A Marjorie não consigo. Mas, enfim, eu recebo aqui essa demanda. A gente tem trabalhado muito. Quando eu assumi a presidência da FEPAM, eu trabalhava muito na questão não só da desmistificação, mas eu também era do município, eu era licenciadora do município. E aí eu disse, vocês têm que sair desse castelo aqui de Porto Alegre. Então era muito assim, criamos o Diálogos FEPAM, começamos a participar mais ativamente, que era para ter essa aproximação. A FEPAM tem as suas regionais, tem uma regional também aqui em Pelotas. Mas a questão do licenciamento ambiental, se é municipal ou estadual, a gente precisa ajustar dentro do CONSEMA, do CONSEMA da 372, o que é o porte que pode ser municipal ou estadual. Mas, de qualquer maneira, depois que eu passei a ser a secretária do Meio Ambiente e da Infraestrutura, a gente tem trabalhado muito na visão de que a gestão ambiental, o planejamento ambiental é da SEMA e o comando e controle é da FEPAM.
Então, essa demanda que a gente está fazendo aqui, se vai licenciar no município, no estado, ou quais são as diretrizes do licenciamento, tudo isso está dentro do planejamento. E eu gosto demais da Emater, mas acho que a gente precisa capacitar e principalmente interagir mais com esses novos regramentos, para que a gente seja mais efetivo. E eu não tenho dúvida nenhuma que o produtor fica muito mais feliz quando chega a Emater do que quando chega a CMFEPAM. Eu tenho certeza disso. Eu não tenho zero dúvida. Inclusive, quando passa o carro da SEMA ou da FEPAM, capaz de fechar a porteira e fazer de conta que não está em casa. E isso não é de graça, isso é por esses posicionamentos, por esses entendimentos. Então, eu costumo dizer que a gente tem que pegar os casos pontuais e criar regramentos para tudo. E acho que o melhor ambiente para trazer esses fatos, se pode ser virtual, não precisa ser presencial, é na secretaria. Vocês nos apontarem, ó, está acontecendo isso, isso e isso, embora eu entenda que a gente vai avançar para um cadastro, como eu falei, com mais informações e um distensionamento sobre licenciamento em breve, eu acredito que a gente vai avançar, mas enquanto essas licenças ainda estão vigentes, e principalmente quando troca de titularidade, às vezes a gente tem que repactuar algumas licenças e alguns caminhos. E com relação ao que nós tínhamos de regramento dentro do zoneamento e para a silvicultura, para algumas resoluções específicas, a gente sim tinha esse olhar, e aí não só contra o eucalipto. Agora alguém falou da agrofloresta, que todos falaram. E, por exemplo, se a pessoa plantava só a cultura agrícola, ela podia usar a APP. Agora, se ela botava uma agrofloresta, ela não podia. E isso era uma coisa que a gente ficava muito indignado, inclusive quando a gente promovia, quando eu era a que fazia as licenças ambientais. É contra as leis do direito, né? Exato, mas o direito permite, via a lei federal, e o Estado pode ser mais restritivo. E nós temos essa restrição do Estado, através de uma resolução. E é isso que a gente tem que ajustar, atualizar. Porque o que a gente não poderia ser mais permissivo do que o federal, mas mais restritivo podemos. Então, eu não gosto de dar volta na lei, de dar jeitinho, não trabalho dessa forma, mas também não tenho preconceito nenhum em nós revisarmos as leis, como a gente revisou a Ferro e Fogo, aí, o Código Estadual de Meio Ambiente, também tive o apoio de um monte de gente que está aqui na sala, e até hoje a gente sofre represálias por isso, mas o Código trouxe muitos avanços. Então a gente precisa olhar e identificar, aqui está o problema, a lei federal nos permite agora mais um avanço, vamos revisar as estaduais e vamos deixar a casa em ordem para seguir. Mas fica aqui o convite para a Emater me trazer esses problemas pontuais e a gente avançar nesse sentido. Muito bem, obrigado, secretária Marjorie, obrigado, Diogo, Rafael. Nosso horário está batendo meio-dia, então nós vamos encaminhar para o encerramento, estamos com fome, né? Eu gostaria de agradecer a presença de todos, em especial dos palestrantes. Paulo Pena. Paulo, eu gostaria de fazer o encerramento final. Tá. Reiterar os agradecimentos e, pegando a colocação do Rodolfo, eu acho que muito mais do que ver quem é que vai cuidar do bode que está na sala, né? Nós estamos trabalhando para tirar o bode da sala, tá certo? É isso que eu acho, Rodolfo. Muito mais simples. Vamos tirar o bode da sala e o que a secretária falou, com muita inteligência, né? É isso mesmo. Vamos tirar o bode da sala. O bode da sala é tudo que nós já tratamos aqui. E nós fizemos uma solicitação no ano passado, no ano retrasado, que nós gostaríamos, nós não é Agaflor, o setor florestal ter lá um assento no conselho. Eu sei que tem lei, que tem tudo isso, né? Nós sabemos tudo. Mas se nós não começar a falar sobre isso, mas nós vamos encaminhar para o Diogo, que ele tem a obrigação de cuidar desse assunto, né? Nós só estamos reiterando que essa é uma intenção de todos os líderes das entidades e achamos que nós deveríamos estar lá no conselho, pela importância do setor florestal. Não é o Paulo, não é o Daniel, não é o Luiz Augusto,
qualquer um que represente o setor florestal. Nós gostaríamos de ter voz e voto no Conselho. Bem, muito obrigado pela presença de todos. Eu queria responder assim. Não precisava. A demanda está com o Rafael. Né? Não, assim, de fato, o CONSEMA, as cadeiras é uma lei estadual, mas o setor da silvicultura, a parte plantio, está englobada dentro da cadeira da Farsul, e foi a Farsul que conduziu a atualização do zoneamento, e eu acho que o pessoal teve bastante interação, então não se sintam sem cadeiras e sem voto, porque tem isso, e a indústria está dentro da Fiergs. Então, assim, a gente não tem setor específico, a gente tem federação que engloba vários setores. Mas eu chamei muito a atenção de todo mundo do setor florestal nisso. Na hora que a gente estava revisando o zoneamento, eu falava, não adianta, a Farsul sozinha não tem esse conhecimento, essa aptidão, vocês têm que dar os caminhos. Então, assim, não estou dizendo que não possa mudar a lei do Conselho, um dia pode mudar, mas neste momento mais rápido é procurar os representantes que são Farsul para a parte de plantio, e Fiergs para a parte da indústria, para levar as pautas que são da silvicultura num todo, e aí, inclusive, eles podem permitir que vocês usem a palavra durante a plenária do Conselho, para trazer uma demanda pontual. Tá? Enriquecedor. Muito obrigado. Eu quero complementar aqui, essa pauta até eu hoje ia levar, né, mas uma revisão, nós temos que ter um cuidado. Uma revisão em prol de um setor pode abrir para todos. E isso também traz, né, que nós temos que ter ali um equilíbrio, que o setor da preservação, vamos dizer, não da produção, tenha que ter equidade. E se a gente mexer dessa forma, a gente pode ter um conselho que daqui a pouco nós não tenhamos mais condições de aprovar o que nós queremos. Então, cuidado. Eu acho melhor, a gente falou um pouco sobre isso já, né, mas eu acho melhor a gente retomar o que nós tínhamos antes com Farsul e Fiergs. Isso, na época, eu até combinei com o Gedeão, quando estava presidente da Giflor, e a gente tem um conselho único, não um conselho dentro da Farsul, um conselho dentro da Fiergs, do setor. Mas criar um conselho das entidades que trabalhem o setor florestal. Na época foi acolhido, mas acabou não operacionalizando. Eu acho que a gente poderia tentar dessa forma. Por último, só pegando a fala da Marjorie, acho que é importante reconhecer a importância e o apoio que a gente tem tido da Farsul e da Fiergs. Eles têm sido grandes parceiros. Eu falo aqui da Farsul não só agradecendo ao Gedeão, mas toda a equipe de Domingos Velho. Tem sido um grande parceiro, tem nos apoiado em todas as causas, assim como também a gente tem tido um grande apoio da Fiergs e aqui com um especial trabalho, né, do Cid Madeira, do Moacir, do Leonardo Desordens, presidente do Cid Madeira. Esse ano foi recriado, ou reativado com base, que é o Comitê de Base Florestal dentro da Fiergs, onde nós temos espaço e estamos juntos trabalhando. Então, eu acredito que é importante estar no Conselho, mas o caminho que nós temos e que foi indicado pela Marjorie é o caminho que hoje funciona, a gente tem respaldo e tem apoio. Pessoal, nós vamos dar por encerrado porque o tempo já passou do limite. Obrigado a todos.